Bom, gente, vamos falar aqui agora sobre direitos do empregado, ok? Em cada tipo de demissão. Então, o que um empregado, ao ser demitido, ele tem direito a receber, né, por força de lei? Quais são as verbas rescisórias que a gente chama, o termo que a gente usa, em cada tipo de demissão. Então, a gente iniciou esse módulo falando sobre os tipos de demissão, lembra? Sem justa causa, com justa causa, término de experiência, pedido de demissão. Então, a gente vai ver aqui quais são as aplicações dos direitos sobre cada tipo de demissão, tá bom? Vamos lá. Bom, primeiro que eu separei aqui para você é o tipo de demissão sem justa causa. Quais são os direitos do empregado sendo dispensado de uma empresa sem justa causa? O item um é o saldo de salário. Qual é o significado de saldo de salário? É o salário proporcional aos dias que ele trabalhou durante o mês até a data de demissão. Então, vejamos, se você vai dispensar alguém no dia 5 do mês, ele tem um saldo de salário de 5 dias, que corresponde ao salário dividido por 30 multiplicado por 5. Ok? Então, quando você quer fazer o cálculo de dias, você divide o salário, o valor de salário por 30, ok? Essa é a base. A base é dividir o salário por 30, você acha um dia. E aí, a quantidade de dias que ele teve durante o mês que ele trabalhou até a data de demissão é a multiplicação que você vai fazer por esse dia que você encontrou, ok? O aviso prévio. Então, se a empresa dispensar sem justa causa o empregado, ele tem direito ao aviso prévio, que é o aviso trabalhado e indenizado, conforme a gente viu na aula anterior. Essa dispensa sem justa causa não se enquadra durante o contrato de experiência, tá? Durante o contrato de experiência é uma outra forma de dispensa que a gente vai ver aqui também, que é uma quebra de contrato, tá bom? Então aqui ele não está numa num estágio de experiência e já está com um contrato com prazo depois dos 90 dias, que é considerado já um prazo por prazo indeterminado, e a partir daí o aviso prévio é aplicado com o modelo trabalhado, onde a gente já explicou, ou ele é indenizado, tá bom? Bom, no item 3 ele tem direito ao 13º salário proporcional, então a cada mês trabalhado dentro do ano vigente, ele tem direito a um avo, que é o salário dividido por 12, é um avo, então a quantidade de meses que ele trabalhar é aplicado a multiplicação. Então, a gente vai ver os exemplos na hora de calcular a rescisão, nós vamos ter exemplos para você entender a forma de cálculo. E a gente vai ter também uma aula exclusiva de 13º salário, tá bom? Então você aguarde que vai ter uma aula só sobre isso. Então você não precisa se preocupar sobre essa verba de pagamento das férias proporcional, mas nós falaremos na rescisão. Ainda assim a gente vai falar, mas depois você vai conhecer de forma aprofundada. O 13º salário proporcional, ele é aquele que é pago em rescisão. O 13º oficial, ele é pago em férias, como a gente já viu, que é pago a metade dele, junto com as férias, que pode ser pago. O colaborador que não tiver interesse não vai receber nas férias. Então, o 13º ele é pago, primeira parcela, dentro da lei, das datas padrões previstas por lei, dia 30, 50%, e dia 20, dia 30 de novembro, 50%, e os outros 50% são pagos no dia 20 de dezembro, ou até 20 de dezembro. Tá? Tem empresas que pagam tudo no dia 30 de novembro, tem empresa que paga dia 30 de novembro e dia 10 de dezembro, dia 15 de dezembro, enfim. Ela não pode exceder, a primeira parcela não pode exceder 30 de novembro, nem a segunda parcela exceder 20 de dezembro. Bom, as férias vencidas e proporcionais, mais um terço. Lembre, nossa aula de férias, ele tem a contagem de avos para pagamento de férias proporcionais. E ele tem
o pagamento de férias integrais quando se tem mais de um ano e as férias não foram gozadas. Tá bom? Então, esse item 4 a gente já viu no módulo de férias. O saldo do fundo de garantia, que é depositado mensalmente, então, sobre a remuneração o salário que é pago mensalmente, é recolhido 8% de FGTS, que é depositado na Caixa e fica lá depositado mensalmente e vai rendendo juros e tal. Quando chega na rescisão, a empresa então faz um procedimento para que ele tenha direito ao saque do FGTS. Hoje existem outras possibilidades de você usar o fundo de garantia, que o governo dá aí algumas possibilidades de fazer, além da casa própria, outras formas de você fazer o uso do FGTS. Porém, quem não mexe no FGTS, você vai fazer o saque desse saldo que está lá atualizado. E a multa de 40%, que é recolhida na guia da rescisão, ok? Tem uma guia de FGTS da rescisão, das verbas da rescisão, que ela é paga calculando o FGTS das verbas da rescisão mais o 40% sobre o saldo que já está lá na caixa depositada. Depois a gente também vai fazer um exercício sobre esse cálculo do FGTS. Bom, a liberação das guias para o saque de FGTS e a habilitação para recebimento do seguro-desemprego. Também nós falaremos sobre isso. E se a empresa tiver algum programa de participação nos lucros, ele vai ter direito à participação quando sair o resultado e o quanto ele vai receber. É natural que ele receba proporcional ao período que ele trabalhou, mas se a empresa tiver esse programa, ele também vai receber. Tem um detalhe: todas as vezes que um empregado for desligado 30 dias antes da data que antecede o dissídio coletivo, dissídio é a data base onde o sindicato diz que as empresas precisam aumentar o salário dos funcionários. Isso acontece anualmente. Tá? Se a empresa demitir 30 dias antes da data de demissão da convenção coletiva, da data base, por exemplo, a data base é novembro, e a empresa demitir em outubro, ela vai ter que pagar uma indenização de valor de um salário mínimo para o empregado. É como se ela estivesse burlando ou dispensando o empregado de fazer o proveito do aumento salarial que ele teria direito se ele estivesse trabalhando lá em novembro, que é o mês seguinte. Então, tem esse detalhe ainda. Isso se aplica em praticamente todos os casos, exceto contrato de experiência, exceto o pedido de demissão, exceto justa causa, né? Então, agora, as dispensas normais, ele tem direito a essa multa de um salário a, de um salário na rescisão dele, tá bom? Vamos lá para o próximo demissão com justa causa. Quais são os direitos? Veja aqui a lista, né? Olha só. A lista sem justa causa e aqui a lista com justa causa. Os direitos que ele tem. Ele tem o saldo de salário, ou seja, o dia que ele trabalhou no mês, férias vencidas mais um terço, tá? E só. Todos os demais direitos são excluídos, inclusive o seguro-desemprego. Então, uma demissão com justa causa realmente gera aí um prejuízo para o empregado, porque ele cometeu uma falta muito grave. A próxima, término de contrato de experiência. Então, a empresa está com um contrato de experiência, lembra de 90 dias? E aí chegou lá no 90º dia, ou a empresa vem e fala assim, olha, nós vamos desligar você porque a gente achou que sua performance durante o período de experiência ou qualquer outro motivo que ela identifique, ela diga que vai terminar o contrato. Então, terminou o contrato, o que o empregado vai ter direito? O saldo de salário da data do término, o 13º proporcional, que normalmente serão 3/12, né? Porque ele vai trabalhar 3 meses, ele vai trabalhar 90 dias, 3 meses, 3/12.
Então, o salário divide por 12 e multiplica por 3. As férias proporcionais, que serão idênticas ao 13º, 3 dozeavos, salário divide por 12 multiplica por 3, mais um terço de férias. O resultado das férias proporcionais divide por 3, paga na verba de um terço de férias. A gente viu isso no módulo de férias. O saldo do FGTS, tá? E a liberação, no caso, se ele não teve seguro-desemprego do emprego anterior e esse período de 90 dias somou e deu direito a ele a receber a guia, faz sentido ele receber, tá bom? Mas, em geral, pelo tempo de serviço só do contrato de experiência, ele não teria direito a receber o seguro-desemprego com 3 meses de trabalho, tá bom? E não tem multa, nesse caso não tem multa, e não tem aviso prévio, uma vez que o contrato dele foi rescindido dentro do período do término de contrato, um período de experiência. Então, ele não tem direito ao aviso prévio. O próximo, empregado quebra o contrato de experiência. Então, o empregado está lá durante o período de 90 dias e ele quebra o contrato, ou seja, ele interrompe e ele dá uma carta de demissão para a empresa. Então, o direito que ele tem é ao saldo de salário, o 13º proporcional, as férias proporcionais, um terço de férias, o, o, sem direito ao FGTS, então o recolhimento de saque de FGTS sem direito a saque, porque ele pediu demissão, não tem direito ao saque. E ele tem que indenizar metade dos dias que restam para finalizar o contrato. Então, neste caso, o empregado que paga a empresa o artigo 480 da CLT. Então, é assim, o empregado está no contrato de experiência e ele já chegou a 50 dias de trabalhados. Ao 50º dia, ele não diz que eu não quero esse trabalho aqui não, eu não me adaptei, não gostei, quero ir embora. Então ele vai lá, né, no RH, no DP, dá a cartinha dele dizendo, olha, eu estou quebrando o contrato e eu quero ir embora. Beleza. Aí, bom, se ele trabalhou 50, para chegar a 90, faltam quantos dias? Faltam 40 dias para terminar o contrato. Então a lei diz que ele vai ter um desconto da metade desses dias que faltam. Se faltam 40 dias para completar o término de experiência, ele vai ter que indenizar a empresa ou vai ser descontado na rescisão dele dessas verbas que ele tem direito aqui, ó, o somatório disso aqui, ele vai ter um desconto da metade dos dias, ou seja, 20 dias vai ser descontado numa rúbrica lá, artigo 480 da CLT, como desconto, e vai deduzir, e em muitos casos, esse valor, às vezes, esse residual aqui não paga os dias que ele tem para receber. Em alguns casos, acontece da rescisão ficar negativa, tá? Dependendo do período que foi quebrado o contrato. Então, esses seriam os direitos e, inclusive, o dever dele pagar aí o artigo 480. Na verdade, o pagamento que ele faz é um desconto que acontece na rescisão. Ele não vai lá e paga para a empresa, não. Em relação ao empregador quebrar o contrato, aí são todos os direitos que ele tem, o saldo de salário, 13º proporcional, ele vai ter aí uma multa de 40% sobre o FGTS, que o empregador está quebrando o contrato. Ele vai ter o FGTS e habilitação, né, a guia do FGTS. Ele vai ter a habilitação do seguro-desemprego do mesmo jeito, que se ele tiver um complemento para juntar com o período anterior para dar o direito a receber. Ele vai ter uma indenização da metade dos dias que faltam para ser cumprido no artigo 479. Então, veja, quando o empregado quebra, ele indeniza metade dos dias no artigo 480. Quando o empregador quebra o contrato, o empregador indeniza metade dos dias no artigo 479. Veja que a lei é aplicada para ambas as partes. E aí eu coloquei esse item que eu já falei lá atrás, né? A indenização do valor equivalente ao salário do colaborador se a rescisão ocorrer até 30 dias antes da data base do reajuste salarial da categoria, ou seja, a data base do sindicato de reajuste anual, se acontecer 30 dias antes, ele vai receber um salário de indenização. Bom, aqui a gente vai falar sobre uma estrutura de um termo de rescisão de contrato.
Como aqui a gente tem muitos pontos a serem ditos, eu vou gravar uma outra aula falando, entrando aqui nesse período. Então, eu vou dar uma pausa aqui e a gente volta na aula seguinte.